Olá pessoal, hoje a gente vai ver algumas propriedades da PA e como a gente calcular a soma de uma PA, tudo bem? Então olha só, a soma de dois termos equidistantes dos extremos de uma PA finita é igual à soma dos extremos. Então, por exemplo, eu tenho uma sequência de uma PA finita. O que é uma PA finita? Que ela tem fim, que ela não é infinita. Então, se eu somar, ó, aqui eu tenho os extremos 3 e 31, o primeiro e o último termo eu chamo de extremos. Os termos equidistantes, que têm a mesma distância, ó, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo. Então, se eu somar esses números, vai dar o mesmo resultado que a soma dos extremos. Olha a soma dos extremos, 3 mais 31, 34. Se eu pegar o 7 com 27, 34. O 11 com 23, 34. 15 com 19, 34. Então, a soma dá o mesmo resultado. Isso daí é uma característica da PA. Outra característica, se eu pegar três termos consecutivos, 1, 2, 3, da PA, o termo do meio é a média aritmética dos outros dois. O termo do meio é a média aritmética dos outros dois. O que isso quer dizer? Tem um outro exemplo aqui, ó. Tem essa PA, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25. Aí, se eu pegar 1, 5 e 9, se eu pegar o termo do meio, é a mesma, a soma, é a média aritmética dos dois que ficam, ó, dos extremos, ó, 1 mais 9, 10, dividido por 2, 5. Se eu pegar 13, 17 e 21, o termo do meio é a média aritmética dos extremos, 13 mais 21, 34, dividido por 2, 17. Se eu pegar o 9, se eu somar 5 mais 13, 18, dividido por 2, 9. E assim sucessivamente, é outra característica. Aí, na aula anterior, a gente viu como achar qualquer termo da PA, né? O termo geral, a fórmula do termo geral de uma PA. Agora, a gente vai trabalhar com a soma dos N termos de uma PA. A fórmula da soma dos N termos de uma PA. Como que eu acho a soma de uma PA? Tudo bem? Então, eu utilizo essa fórmula para achar a soma de uma PA. Então, ó, a soma dos N termos de uma PA, que N é o número de termos, o A1 é o primeiro termo, do mesmo jeito lá do termo geral. O AN é o enésimo termo, que é o termo que eu quero achar, o enésimo termo. O N é o número de termos, que é o que vem aqui. E o SN é a soma dos N termos. Tudo bem? Nessa fórmula aqui, ó. Então, aqui eu trabalho com o A1 mais a N vezes N dividido por 2. Só que, para eu resolver a soma dos N termos de uma PA, eu vou utilizar a fórmula da aula anterior também, tá? Aí eu tenho alguns exercícios resolvidos aqui para vocês, ó. Calcular a soma dos 10 primeiros termos da PA, 4, 7, 10 reticências. Então, vamos fazer a leitura do problema. Então, eu tenho primeiro termo, qual é? 4. Décimo termo, eu não quero a soma dos 10 primeiros termos dessa PA? Eu tenho o décimo termo? Não, eu preciso achar ele. Tenho a razão? Tenho 7 menos 4, 3, então a razão é 3. Quero a soma dos 10 primeiros termos, é o que eu preciso achar também. Então, são duas interrogações.
N é quanto? Não é a soma dos 10? Meu N é 10. Então, aqui eu já achei todos os dados do meu problema. O que eu preciso achar para eu resolver a soma? Utilizar esta fórmula aqui. Eu preciso achar o A10. Eu não tenho meu AN aqui. Para eu achar o A10, eu vou usar a fórmula que a gente utilizou na atividade anterior. Então, primeiro eu acho o A10 para depois eu achar a soma, certo? Então, vou lá. Ó, A10 é igual a 1, que é 4, mais N menos 1. O N não é 10? 10 menos 1, 9, vezes a razão. Razão não é 3? Está aqui. 9 vezes 3, 27. 27 mais 4, 31. Achei meu 10º termo. Agora, eu vou pegar a fórmula da soma e vou substituir. A1, 4, mais a N, 31, vezes N, que é 10, dividido por 2. Aqui eu posso resolver assim, ó. Vou continuar aqui. 4 mais 31, 35, vezes 10 dividido por 2. O 10 com 2 eu não consigo dividir? Consigo. 10 dividido por 2, 5. É mais fácil, ó. Por quê? Porque eu simplifico, certo? Do que eu multiplicar 35 por 10, vai dar 350 e depois dividir por 2. Se quiser fazer assim, pode fazer. Mas fica um número maior para dividir. Agora aqui é só multiplicar. 35 vezes 5, 175. Tudo bem? Olha outro exemplo. Calcule a soma dos termos da PA. Menos 16, menos 14, menos 12, que vai até 84. Então, o que eu tenho aqui? Tenho o A1, tenho o AN. Tenho o A1, que é 16, tenho o AN, que é 84. Só que eu sei quantos termos tem essa PA? Tá me dizendo quantos termos tem? Não, eu vou ter que achar o número de termos. A razão quanto que é? Menos 14, menos o anterior, que é menos 16. Ó, faço o joguinho de sinal. Menos com menos, mais. Menos 14 mais 16 dá 2. Então, minha razão é 2. E eu quero saber a soma dessa quantidade de termos que eu não sei ainda qual é. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou usar o termo geral para eu achar o N. Então, vou lá. Substituo o AN, que é 84, o A1, que é menos 16, o N eu não sei, tá? E a razão, que é 2. Daí, eu venho aqui, ó. 84 menos 16, daí eu faço 2 vezes N, 2N, 2 vezes menos 1, menos 2. Daí aqui já foi direto. Daqui eu vou fazer aqui para vocês, ó. O que fez aqui? 84 é igual menos 16 com menos 2, menos 18. Mais 2N. Menos 18. Vou isolar o 2N aqui. Passo para cá. Mais 18, que é igual a 2N. Tudo bem? 84 mais 18 dá 102, que é igual a 2N. Para ficar mais fácil, posso trocar de lado. Quem acha difícil trabalhar com o N do outro lado, ó. Não preciso trocar o sinal, porque eu peguei tudo que estava aqui e joguei para cá, e tudo que estava aqui e joguei para cá. Não ficou nada do lado. Quando eu troco todos os termos, eu não preciso trocar o sinal. Daí eu faço o N é igual a 102 dividido por 2, que vai dar 51. Tudo bem? Agora, eu vou resolver a soma dos 51 termos, porque eu achei que N vale 51.
pego o A1, que é 16, menos 16, o AN, que é 84, vezes N, que é 51, que eu acabei de descobrir. Divido por 2, certo? Fazendo essa continha aqui, o resultado vai dar 1734. Desse mesmo jeito, esse exemplo eu não vou nem explicar para vocês, porque não tem nenhum exercício aqui parecido. Desse mesmo jeito, vocês vão resolver esses exercícios que estão aqui, ó. Determine a soma dos 18 primeiros termos da PA, 1, 4, 7. Então, eu quero a soma dos 18 primeiros termos. O que o problema dá para mim? O primeiro termo, que é 1, ele me dá a razão. 4 tira 1, 3. Ele dá o AN? Não. Dá o valor do AN? Não. Mas eu sei que é 18 primeiros termos, então o número de termo é 18. Certo? Com esses dados, primeiro vocês utilizam aquela fórmula do termo geral, acha o AN e depois vai para a soma, para a fórmula da soma, tudo bem? Determine a soma dos 25 primeiros termos da PA. Mesma coisa aqui, desse jeito vocês vão montar. Determine a soma dos 30 primeiros termos da PA, do mesmo jeito que está aqui também. Vocês vão ter que achar o AN primeiro. Qual é a soma dos 50 primeiros números ímpares? Olha só, número ímpar começa com 1, 3, 5 e assim por diante. Qual é a razão? A razão é 2. Qual é o N? O N é 50. Tá? Do mesmo jeito vocês vão resolver. Qual a soma dos múltiplos de 3 compreendidos entre 11 e 100? Compreendido, o primeiro múltiplo de 3 depois de 11 é 12. Depois de 12 vem 15, 18, vai. Antes de 100, que é múltiplo de 3, é o 99, tá? O que você tem aqui? Eu tenho o A1, eu tenho a razão, eu tenho o AN, eu só não tenho o N. Então, aqui, antes de você resolver a soma, primeiro vai ter que achar o N, tá? Qual a soma dos múltiplos de 7 compreendidos entre 20 e 1000? Entre 20 e 1000, vai lá, primeiro múltiplo depois de 20, que é múltiplo de 7, 21, 28, 35, aí vai até 994, que é o último. Do mesmo jeito aqui, vai ter que achar o N. Pares positivos menores que 101. Pares positivos. Ó. Menores que 101. Vai até 100. Tudo bem? Do mesmo jeito, vai ter que achar N. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, só me chamar lá no Zap, tá bom?